Célula de oração. Minha vida impactando as nações. Atos 17, 5 e 6. Mas os judeus ficaram com inveja e, tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então, invadiram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não os encontraram, arrastaram Jasão e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: "Esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui." Introdução. Como vimos no estudo anterior, Paulo e Silas empreenderam a segunda viagem missionária, passando por Anfípolis, a Polônia, chegando em Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, onde esteve por 3 sábados, esclarecendo à luz das Escrituras sobre a necessidade de Jesus ter sofrido, morrido e ressuscitado dentre os mortos, e que este Jesus era o Cristo, o Messias prometido. Alguns judeus e gregos, por causa do Evangelho, uniram-se a Paulo e Silas, mas outros, movidos pela inveja, reuniram os homens desocupados para tumultuarem a cidade e perseguirem Paulo e Silas, para entregá-los para o povo que ansiava por justiça humana. Não os encontrando naquela casa, arrastaram Jasão e alguns irmãos à presença das autoridades, sob a acusação de terem recebido em sua casa homens que estavam agitando o mundo. Paulo e Silas impactaram aquele povo ao ponto de tamanha agitação. Minha vida impactando as nações. O que terá provocado este impacto? A coragem diante de pessoas hostis? A eloquência no ensino e a pregação da palavra? Certamente essas coisas contribuíram, mas a manifestação do poder do Espírito Santo na vida dos servos do Senhor e o seu compromisso moral e espiritual com Jesus fizeram deles pessoas intocáveis. Não havia como acusá-los justamente, por isso eles eram ousados no que faziam. Mais do que serem ouvidos, eram vistos pelo povo. Mais do que falar, demonstravam pelo seu modo de viver o seu compromisso com Deus, com a palavra e com a igreja. Eram pessoas coerentes. Havia compatibilidade entre o que pregavam e o que viviam. Impactaram tanto ao ponto de dizerem a respeito deles: "Esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui." Conclusão. Diante da hostilidade do mundo, a obra missionária não pode ser interrompida. Mais do que as palavras, a nossa vida em Cristo deve impactar as nações com o poder transformador do Evangelho. A nosso respeito, o mundo também diz: "Esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui?" Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Este é o tema da campanha de missões mundiais para o ano de 2020. Você sabe, a alegria é uma marca distintiva daquele que serve a Jesus Cristo. Toda pessoa que conhece a Jesus Cristo tem razão para se alegrar. A razão é a presença do Senhor na sua vida. Filipenses capítulo 4, versículos 4 e 5, nos diz que devemos nos alegrar no Senhor e que a nossa amabilidade deve ser conhecida por todos para que saibam que perto está o Senhor. A amabilidade é a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Quando somos alegres, nós tratamos melhor as pessoas, nós as fazemos serem mais bem aceitas, nós as acolhemos com a nossa alegria. Ao expressarmos a nossa alegria em servir a Cristo, as pessoas podem ver a nossa amabilidade e entender o amor de Deus. A transformação do mundo se dá pela anunciação da volta de Cristo, da anunciação do seu ministério de transformação, de salvação e do seu retorno. Por isso estamos alegres, porque Ele está voltando, porque perto está o Senhor. Perto porque está em nós e podemos anunciá-lo com alegria, mas perto também está porque a sua volta é iminente. E por que podemos afirmar que a sua volta é iminente? Porque Ele próprio nos disse que quando o Evangelho do Reino for pregado a todos os povos, então virá o fim.
A nossa alegria também é porque Ele está voltando. Isso deve nos mover a fazer um esforço ainda maior para que esta volta seja anunciada e celebrada por todos. Transforma o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer.